Castelo Interior. Santa Teresa de Jesus. Sextas Moradas. Capítulo 3. Segunda parte. O terceiro sinal é que essas palavras não se apagam da memória por muito tempo, e algumas nunca se apagam, ao contrário das palavras que ouvimos na terra. Digo, as palavras que ouvimos dos homens. Pois, ainda que sejam muito graves e eruditas, elas não ficam tão profundamente gravadas na memória. Mesmo que se refiram a eventos futuros, não as acreditamos tanto quanto estas. Há uma certeza imensa, embora, algumas vezes, se trate de coisas que parecem impossíveis. Surge então uma dúvida sobre se realmente acontecerá ou não, e o entendimento vacila. Contudo, na alma há uma segurança inabalável, mesmo quando parece que tudo está indo ao contrário do que se compreendeu. E passam anos, e esse pensamento persiste. Deus encontrará outros meios que os homens não compreendem. No final, aquilo que se acreditava se realiza. Mesmo assim, como mencionei, a alma sofre ao ver tantos desvios, porque, com o tempo, os sinais e a certeza de que aquilo é de Deus ficam no passado, abrindo espaço para hesitações, questionando se foi do demônio ou da imaginação. No entanto, nenhuma dessas dúvidas prevalece no presente, e a alma estaria disposta a morrer por aquela verdade. Mas, como já disse, o demônio levanta todas essas imaginações para perturbar e amedrontar a alma, especialmente se a questão em jogo for algo que trará grande bem às almas, honra e serviço a Deus, sendo obras de grande dificuldade. O que ele não fará? Pelo menos ele enfraquece a fé, pois é um grande dano não acreditar que Deus é poderoso o suficiente para realizar obras que ultrapassam nosso entendimento. Apesar de todos esses combates, mesmo que alguém diga à pessoa que tudo isso é um disparate, refiro-me aos confessores com quem se tratam essas coisas, e apesar dos maus resultados que possam surgir, sugerindo que essas coisas não podem se cumprir, sempre permanece, não sei onde, uma centelha tão viva de que assim será, que mesmo que todas as demais esperanças estejam mortas, a pessoa não poderia, ainda que quisesse, deixar de sentir viva essa centelha de segurança. Por fim, como já mencionei, a palavra do Senhor se cumpre, e a alma fica tão contente e alegre, que não desejaria, senão louvar sempre a Sua Majestade, por ver cumprido o que lhe havia sido dito, muito mais do que pela própria obra, ainda que nela tivesse se empenhado muito. Não sei de onde vem essa inclinação, mas a alma parece valorizar profundamente que as palavras de Deus se cumpram de maneira verdadeira. Se a mesma pessoa fosse apanhada em alguma mentira, creio que não se sentiria tão angustiada. É como se ela tivesse o poder de garantir que o que lhe foi dito fosse, de fato, verdadeiro. Muitas vezes, certa pessoa lembrava-se do profeta Jonas, que temia que Nínive não fosse destruída, conforme havia sido anunciado. Contudo, como esse espírito vem de Deus, é natural que se tenha essa fidelidade no desejo de que ele não seja considerado falso, já que Deus é a suprema verdade. Por isso, é grande a alegria quando, após inúmeros rodeios e em situações extremamente difíceis, aquilo que foi anunciado se cumpre. Mesmo que isso traga grandes sofrimentos à pessoa envolvida, ela prefere enfrentá-los a deixar de cumprir o que acredita ter sido dito pelo Senhor. Talvez nem todas as pessoas possuam essa fraqueza, se é que podemos chamá-la assim, mas eu não posso condená-la como algo ruim. Se essas experiências provêm da imaginação, não haverá nenhum desses sinais, como certeza, paz interior ou prazer espiritual. No entanto, pode acontecer, e eu mesmo conheço algumas pessoas a quem isso já aconteceu, que, estando profundamente imersas em oração de quietude e em sono espiritual, por serem fracas de constituição ou de imaginação, ou talvez por alguma outra causa que desconheço,
Em meio a esse grande recolhimento, elas ficam verdadeiramente tão fora de si, que perdem a percepção do mundo exterior. Todos os seus sentidos parecem adormecidos. É como se estivessem dormindo, e talvez estejam mesmo numa espécie de sonho. Nessas circunstâncias, pode parecer-lhes que ouvem vozes ou até veem coisas, e acreditam que isso vem de Deus, deixando na alma certos efeitos, como num sonho. Também é possível que, ao pedir algo com grande devoção ao Senhor, sintam que obtêm uma resposta, e isso pode acontecer ocasionalmente. Contudo, alguém que tenha muita experiência com as manifestações divinas dificilmente se enganaria, em minha opinião, em discernir entre uma experiência real e algo gerado pela imaginação. Do demônio, há mais o que temer. Mas, se os sinais mencionados estão presentes, pode-se assegurar que é de Deus, embora isso não signifique que, se o que foi dito é algo grave, e que deve ser colocado em prática, seja em assuntos pessoais ou relacionados a terceiros. Nunca se deve agir, nem sequer cogitar agir, sem a orientação de um confessor letrado, prudente e servo de Deus. E isso, mesmo que a pessoa entenda claramente que é algo de Deus, pois é isso o que Sua Majestade deseja, e não é desobedecer ao que Ele ordena, já que nos disse para considerarmos o confessor em seu lugar. Aqui não há dúvida de que são palavras de Deus, e elas nos ajudam a ter coragem, se o assunto for difícil. Nosso Senhor dará essa coragem ao confessor, e fará com que ele reconheça o Espírito Divino, quando for da vontade de Deus. Se não for, não se está obrigado a mais nada. Agir de outra forma, guiando-se apenas pelo próprio julgamento, é algo muito perigoso. Por isso, irmãs, admoesto-vos, em nome de nosso Senhor, que jamais sigam por esse caminho.